Oi, iluminado! Tudo bem com você? Meu nome é Dani e este é o Ser Iluminado, um canal de tarô e de bate-papos mágicos. E você é sempre muito bem-vindo. Nós temos conversado sobre os arcanos mais temidos do tarô e hoje é o dia de falarmos sobre o arcano da morte. É muito comum que ao cair na mesa, essa lâmina cause ansiedade no consulente. Geralmente ele pergunta: o que é que você está vendo aí? É alguma tragédia? O que essa carta aí no meio quer dizer? Porque diante do arcano da morte, diante do assunto morte, é muito comum que as pessoas se assustem. E nada melhor do que conversar, do que aprender, do que buscar conhecimento, expandir a consciência para vencer os nossos temores, os nossos receios, os nossos fantasmas. Então, bora estudar o arcano da morte? Eu vou te mostrar a ilustração de alguns decks. Vamos ver como os artistas retratam o arcano da morte. Então, aqui nós temos Marcélia, Waite, Tarô dos Magos, Diário de uma Bruxa, Conhecimentos da Humanidade, Osho, Shadowscape, aqui é uma fênix, Tarô das Bruxas. Vamos ficar com Marcélia e com Waite, que são melhores para estudo. Desta vez nós temos retratações bastante diferentes, né, do mesmo arcano. Em Marcélia, o que nós vemos? Um esqueleto, uma caveira, com uma foice gigante, pisando num solo preto, cheio de pedaços, né? Braço, perna, cabeças, é isso que a gente vê nessa carta. E no Waite nós temos o quarto cavaleiro do Apocalipse, o cavaleiro da morte. Então é um esqueleto vestido com uma armadura negra, num cavalo branco, carregando uma bandeira com uma flor branca. Aqui nós vemos que ele também passa por cima de pessoas e aqui de um bispo, de um intercessor religioso, certo? Oi, visita. Oi, visitinha. Então, vamos lá, vamos entender melhor essas cartas. As lâminas do tarô são chamadas de arcanos. Arcano quer dizer mistério, segredo. E as cartas de tarô trazem em si muitos segredos. Elas são arquétipos de professores. Então, elas têm muito que nos ensinar. E o que será que tem para nos ensinar o arcano da morte? Quando a gente é representado por um arcano, ele está falando de uma energia nossa, de um aspecto nosso. Então, aqui em Marcélia, quem é este esqueleto? Este esqueleto sou eu, este esqueleto é você. É você passando por este processo. Que processo? Um processo de deixar o antigo, passar a foice naquilo que não serve mais, para limpar o terreno e permitir que o novo nasça. Então, aqui a carta já mostra pra gente que é um processo que nós precisamos fazer, que nós precisamos realizar. É um chamado que nossa alma tem, é uma necessidade. A morte, ela fala sobre passagem. A morte, ela não significa o fim absoluto, ela significa o fim daquele modo de existir, daquele modo de ser. E ao deixar aquele modo, você passa para um novo estado, para um novo estágio, você cresce, você evolui. Então aqui em Marcélia, nós mesmos estamos passando a foice. A foice aonde? Naquilo que precisa ser renovado. Em padrões antigos, na velha forma de viver, numa etapa da nossa vida que já não nos cabe mais, que já não nos serve mais. Aqui nós temos essa foice sendo passada, novamente a gente já viu isso, né? Numa figura feminina e numa figura masculina. A figura masculina está coroada, é um rei, mostrando, né, toda uma autoridade antiga de eu sei,
eu sou, eu posso, eu faço, esse ego antigo aqui morto. E também a figura feminina. E olha, na figura feminina, o esqueleto está com o pé. O que isso significa? Que é a base dele. A base é a energia Yin. E a energia Yin fala sobre restrição. Então a morte é uma carta feminina que fala sobre restringir. É um momento de restrição para que depois possa haver a expansão. Tanto que o pezinho da expansão a gente não enxerga. Você também pode entender este pé como algo que foi ceifado, como algo que foi cortado e que veio parar aqui. Pode ser. Dessa forma, a morte vai nos dizer que a gente deixa pedaços, a gente deixa para trás o que a gente já foi. Aqui nessa imagem cadavérica, a pele está se renovando, como numa cobra. Aqui está havendo a renovação, vai nascer uma nova pele, uma nova roupagem. O antigo fica para trás, só permanece a essência e agora vai nascer algo novo, né? Vai continuar a vida de uma outra forma. Esse negrume, esse solo preto, tanto vai falar das nossas camadas inferiores de consciência, que agora a gente amadurece, a gente cresce, a gente sobe de consciência. Vai falar do nosso inconsciente, das camadas mais profundas. Seja como for, existe aqui um revolver dessa terra, né? Porque a terra preta também é aquela terra boa para o plantio. Então, quando você tira aquilo que não serve mais, ela será uma terra perfeita para nascer um fruto novo. Então, a carta da morte vai falar dessa transformação, desse período em que é preciso fechar para poder depois abrir, desse inverno, né? Para depois haver a primavera. Esse arcano, originalmente, é conhecido como arcano sem nome. Hoje que nós o chamamos de a morte. Tanto que aqui a palavra morte está escrita na lateral, diferente das outras lâminas deste mesmo deck. Então é o arcano sem nome, o arcano da morte. E no 8 a gente tem uma imagem mais complexa. A gente tem aqui o quarto cavaleiro do Apocalipse, lembrando que os 4 cavaleiros são peste, fome, guerra e morte. Então aqui é o quarto cavaleiro do Apocalipse. Ele está vestido com uma armadura negra, num cavalo branco. Ele tem uma bandeira com uma rosa branca aqui. Ele passa por cima de um rei. Novamente a gente tem a figura masculina, esse ego do eu posso, eu consigo, morto, né? Rei posto. A gente tem uma mulher aqui, meio chocada com tudo isso. Uma criança anestesiada, encantada com esse processo. Um sacerdote. E aqui nós temos 2 torres que nós já vimos lá na carta da lua e um sol poente. Então aqui é bem mais complexo. Vamos entender um pouquinho. O cavaleiro da morte, ele sai da esquerda para a direita. Em Marsella também é assim, mostrando pra gente que ele sai de um lugar de restrição para um lugar de expansão. Então, ele anuncia uma expansão, ainda que ele traga neste momento a restrição, né? O fim de algumas coisas. E ele vem com essa armadura negra. A armadura negra também mostra isso pra gente. A armadura é a forma como a gente se apresenta para o mundo. E aqui eu me apresento deste lugar de restrição para expansão. E ele tem essa bandeira também negra e dentro dela uma rosa branca com 5 pétalas. E aí a gente vai ter o mistério do pentagrama, das 5 pontas, do renascimento, né? Então o branco, o renascer no meio desta negritude, né? Com os 5 elementos, com a quinta essência. Ela passa por cima, então, deste rei e esta mulher em estado de choque. Quem é essa criança encantada com esse processo? É o novo rei, né? É o ser que renasce a partir da morte do antigo, do velho padrão. Então, essa criança está encantada com esse processo porque ela é fruto deste processo. O novo só vai nascer a partir da queda do velho. E esse sacerdote, este bispo, ele é um intercessor. É um intercessor neste processo entre o alto e os homens, entre Deus e os homens. Ele está intercedendo. Gente, ela está muito interessada. Eu já tentei tirá-la daqui 1000 vezes e ela volta, então ela quer aprender. Vamos lá. Então, esse sacerdote tem um chapéu que parece um peixe.
E esse peixe vai falar de Jesus ressurreto, vai falar da era de peixes, da era do amor. Então essa ilustração mostra pra gente que neste processo, né, existe uma intercessão, existe um intercessor. E aqui nós temos as duas torres, como nós já vimos lá na carta da Lua. E as torres vão falar do nosso contraponto mental, da dualidade do nosso pensamento. E o Sol, que fala sobre verdade, sobre clareza, sobre certeza, está se pondo, né? Então é a morte deste Sol, é a morte deste ego, para que depois nasça um novo dia. Muita gente fala, mas fala de morte física? Dá para ver morte física através do arcano da morte? O tarô é composto por 78 cartas. E essas 78 cartas vão contar toda a jornada do herói, toda a jornada da nossa existência. Então, sim, é uma carta que vai falar de um término, vai falar de um fim, então pode estar falando de um final físico. Mas não é assim que o tarô funciona. Para a gente falar sobre morte física, a gente faz perguntas específicas, com mandalas específicas, com mais de uma carta. Então, quando o arcano da morte cai na mesa, ele não está falando de morte física, a não ser que seja tudo muito específico, tá? E também em conjunto com outras cartas. Então, pode ficar tranquilo. O que o arcano da morte nos propõe é uma reflexão. Ele nos faz um questionamento. O que é que eu preciso matar neste momento para me tornar uma pessoa melhor? O que é que está na hora de eu pegar a foice, esse instrumento de corte, de tirar aquilo que não serve mais para plantar aquilo que é bom e nutritivo, e eu mesma fazer este processo? O que é que eu preciso matar? O que é que eu preciso tirar? Muito bem representada em Shadowscape, a morte aqui aparece como a fênix, como aquele ser que ressurge das cinzas. A águia, quando ela está envelhecida, quando ela está fraca, quando ela já não tem condições de continuar a sua jornada, ela sobe no mais alto lugar de uma montanha, ela arranca com o seu próprio bico as suas penas, ela bate o bico na pedra até que ele se arrebente, e aí ela fica naquele estado de quase morte. Depois desse processo, ela ressurge, novinha em folha. Então, é justamente esse processo de morrer para que possa renascer. A morte é um processo, a morte é uma passagem, ela não é um fim, ela é uma transformação. E é isso que ela representa no tarô. O que é que precisa morrer, o que é que precisa acabar. Então esse arcano fala de final de ciclo, de final de relacionamento, né? De um final de um momento da sua vida, porque a vida ela é toda cíclica, ela é toda cheia de etapas. Então ela fala deste momento final. Quando ela cai na mesa mostrando a energia do consulente, a energia daquela situação, então a gente pode falar em dor, em sensação de luta, em apego, né? Aquilo que eu tinha, eu só consigo ver o que eu perdi. Quando ela cai como um conselho, como uma orientação, ela vai te perguntar o que é que você precisa tirar, né? Então, seja como for, ela vai mostrar pra gente este período, este processo ou a necessidade dele, deixando sempre claro que depois vai nascer um novo sol, vai nascer um novo rei, todo renovado, todo cheio de força, de esperança, né? Com novas ideias, livre daqueles padrões, daquelas vestes que não servem mais. A carta da morte está bastante ligada ao arcano do julgamento. Considerando também que depois do arcano 13, do arcano sem nome, a gente tem o 14, que é a temperança, que vai falar sobre o restabelecer do equilíbrio, né? Sobre temperar as coisas, sobre cura. Então, a gente passa por esse momento, mas as coisas vão melhorar. E é importante conhecer esse processo, viver esse processo, entender esse processo, a importância dele. A morte faz parte da vida. Sem a morte não teria como continuar. Pensa na borboleta, pensa na natureza, pensa nas estações do ano, em todos os ciclos. É preciso, é necessário que o antigo dê lugar ao novo. A morte faz parte da vida. E ao compreender esse processo, a gente consegue se entender melhor, a gente consegue encarar melhor as coisas e quando a gente está falando do nosso consulente, mostrar para ele, né, que é
um momento e que lá na frente as coisas vão se abrir. Então é isso. Lógico que um bate-papo não esgota tudo que um arcano tem para nos ensinar. O tarô é um grande professor que a gente precisa estudar e fazer lição de casa todo dia. Mas espero que tenha te ajudado um pouquinho, espero que tenha te levado a refletir e a buscar mais e mais conhecimento. Um beijo no seu coração, abençoado seja. Não deixa de escrever aí o que é que você está achando de tudo isso, desses estudos, que carta que você gostaria de estudar, se tem alguma coisa que você não entendeu, se tem algum tema que você gostaria que eu aprofundasse, tá bom? Um beijo no seu coração, muita luz.